Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e um casaca no seu coração. Meu amigo, minha amiga, dia quentíssimo no Vasco da Gama, jogadores aí do profissional retornando para o sub-20, o Lisca com carta branca para fazer o que quiser no departamento de futebol. O Lisca teria pedido aí 3 reforços e a comissão de arbitragem escalou um árbitro aí para lá de polêmico para o jogo envolvendo Vasco da Gama e Ponte Preta. Amigos, notícia aí referente à Justiça do Trabalho. A Justiça hoje aceitou o pedido do Vasco para centralizar as execuções. A gente vai falar muito sobre isso aqui. E o Leven está pronto. O Leven está pronto para poder assumir o Vasco. E a gente tem novidades aqui sobre o processo dos Templários e sobre o julgamento, tá? Me acompanhe até o final, porque o seu Eloy, no final do vídeo, vai trazer um recado para você, torcedor do Vasco, com relação ao julgamento, a data aí. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. Dia quente no Vasco da Gama. O Lisca com carta branca para fazer o que quiser aí no departamento de futebol. Houve aí uma reunião entre Pássaro, Salgado e o Lisca bateu o martelo. Ou as coisas serão da forma como eu quero, ou eu vou embora. A opção foi por dar carta branca pro treinador. Primeira medida que o Lisca tomou foi a seguinte: mandou o Juninho e o MT novamente para o sub-20. Jogadores aí que estão se perdendo, que estão com problemas gravíssimos aí extracampo, e o Lisca só quer contar com quem está compromissado aí para jogar futebol. O Vasco está até arrependido aí, se comenta nos bastidores, por ter investido 700 mil reais no MT. E olha, tem que orar por MT e também por Juninho, que esses caras estão se perdendo aí extracampo. Com relação à equipe do Vasco da Gama, começou a preparação, o Vasco aí a 5 pontos aí de distância aí do G4. O Vasco tem mais rodadas fora do G4 em 2021 do que em todas as outras participações somadas, e por isso o Lisca teria pedido aí 3 reforços. Meus amigos, eu estou muito cético com relação a reforços aí. Eu acho que o Vasco dificilmente vai conseguir trazer jogador de peso aí. A situação econômica do Vasco é muito difícil, é muito deprimente nesse momento para se fazer um aporte financeiro. Acho pouco provável. A gente pode ter aí jogadores aí, conforme a gente viu no começo do ano, refugos, mas para chegar assim, jogador para envergar a camisa do Vasco, acho pouco provável. Não vou mentir aqui para vocês. E hoje a comissão de arbitragem escalou o Éder Roberto Lopes, lá de Santa Catarina, e o Jean-Pierre Lima. Perfeito? O Éder Roberto Lopes apita Vasco da Gama e Ponte Preta, e o Jean-Pierre vai ficar aí no VAR. O Van Diesel, 2 árbitros que têm costume aí de aparecer e prejudicar muito o Vasco da Gama. Então, olho na arbitragem. Hoje uma notícia boa aí pro Vasco da Gama. A Justiça aceitou o pedido do Vasco da Gama de centralizar as execuções trabalhistas. A desembargadora Edith Maria Correia
Tourinho, presidente do TRT, aceitou o pedido do Vasco da Gama para poder centralizar as execuções trabalhistas. Agora o Vasco vai ter 60 dias aí para apresentar um plano de pagamento daqueles 93 milhões relativas a dívidas de ex-funcionários. Perfeito, então uma notícia boa, porque durante esse período aí se evita penhora, que o Vasco faça isso o mais rápido possível. O Vasco se beneficiou aí da lei das SAs aí, das sociedades anônimas do clube empresa, o artigo 14 desta lei que foi promulgada aí pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. O Vasco fez o pedido no dia 10 e esse pedido foi acatado hoje no dia 23. Bom, meus amigos, com relação à justiça aí envolvendo as eleições do Vasco, tá tudo preparado para o Levenciano assumir o Vasco da Gama. Vai dar Vasco, a gente acredita numa reviravolta, colocamos o Levenciano fazendo pronunciamento dele e hoje a gente teve novidades aí com relação ao julgamento. Para não ficar nas minhas palavras, deixarei o seu Eloy falar aqui e depois eu retorno, galera, para a gente dar sequência ao nosso vídeo. Vamos falar de sério que o seu Eloy chegou aqui, a gente vai colocar ele aqui para ele falar conosco, para trazer um alento aí para a gente, que a gente está muito desconfortável. Seu Eloy, fica à vontade aí, boa noite, meu amigo. Boa noite, Loriano, boa noite, pastor Alexandre, boa noite, Russo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, o único alento que eu posso dar para vocês é que, sinceramente, não existem motivos nem razões mais para que o julgamento dos agravos com relação ao processo do Leve não ocorra no máximo em até 30 dias a contar de hoje. Não existe motivo, não existe razão. No mês de agosto, só excepcionalmente vai acontecer isso. Por quê? Porque a pauta já está pronta, só se for em caráter excepcional. Embora a situação que o Vasco se encontra hoje carece de maneira efetiva de ter uma situação excepcional para que essa sessão seja marcada. Mas se porventura não acontecer no mês de setembro, a tendência de maneira efetiva, segundo os nossos advogados, que realmente ocorra no mês agora de setembro. Até porque eu acho que se ocorrer no início de setembro, eu acho que nós temos condições de virar esse jogo, virar essa condição, virar essa situação que o Vasco se encontra. Então, meus amigos, conforme vocês viram aí pelo seu Eloy, o Vasco da Gama aí muito perto de ter o novo presidente aí, Luiz Roberto Levenciano. A previsão entre 15 a 30 dias, segundo os advogados aí dos Templários, para a gente ter a marcação desse julgamento e também aí o julgamento. Tem que marcar e ser julgado entre 15 a 30 dias. Ficou muito claro, fiz questão de trazer o seu Eloy aqui para que não haja especulação com relação a essa situação. Nada melhor do que o seu Eloy, que é um dos autores dessa ação, para poder se pronunciar e dizer para vocês a veracidade daquilo que está acontecendo. Perfeito? Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!